seres humanos! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje temos um episódio muito especial, porque estamos aqui com duas pessoas muito legais, que provavelmente vocês amaram os podcasts que eles apareceram aqui já. E vocês já conhecem. Ian e Ana. Oi, gente! Baixa aqui, Ian. Sejam Oi, muito gente. bem-vindos novamente, viu? Muito obrigada. É uma honra estar aqui falando com vocês de novo. Muito obrigada pelo convite. E o especial de hoje tá massa, né, Ian? É um prazer estar aqui com vocês, estar aqui com a Ana de novo. Os meninos mais bonitos do Maná, é ou não é? E aí, As mulher, meninas são mais isso aí. bonitas. O que a gente tem pra hoje? Antes de começar, a gente tem um momento especial. Rapaz. especial nesse Quest. episódio. Tatum. Ai, ó, vou explicar. Ai, minha nossa. Eu não Uma sei na se eu, Quest se eu me pra vocês. animo, se eu me preocupo. Gostaram da Não há o caixa? que se A preocupar. caixa está Certeza impecável. foi você que fez essa Nível caixinha. Manacast. Não foi você? Não foi, mas se inspiraram em minha beleza. Bora lá explicar, ó. Basicamente aqui vão ter coisas que aconteceram no ManaQuest, perguntas de quem é, característica, tal, o que essa pessoa fez. E vai ter perguntas, é isso, verdadeiro, vai ter perguntas de verdadeiro ou falso e vai ter perguntas também normal, Ok. ok? Baseado Ok. no Manacast, Tá. baseado aqui. E Eu aí, vou você, hein? é uma Pronto. pergunta pra Eu tô cada um. pronta. Contra? É um óbvio. contra o outro. Faz o E aí? Vou deixar você ganhar. rivalidade. Bora, coragem. É. Vamos ver quem sabe mais. Eu já pego lendo, então. Não, você pega e me dá pra eu ler. É. Ah, foi mal. Ele tá como é curioso. Bora lá. Quem falava no final do vídeo? Tchau! Pô, eu sei! É pra mim? É pra você. Se É. você Se você não não souber, eu souber, respondo. ela Passa pra responde. ela. Não lembro, juro que eu não lembro. Quem é? Posso falar? Pode. Larissa. E ela ainda fazia assim, né? Tchau! Caramba, É. verdade. Eita, como eu tô Verdade. boa. Isso aí, Eu vou acertou. lembrar com esse papel aí. Pô, Ian, você é velho, você não lembrou É dessa. justamente por isso que eu não lembrei. Ah, Tô tá idoso, esquecendo tá das idoso, coisas. tá idoso. Vamos Vai, ver. tira uma. Pera aí, que eu sou pequena. Pô, Ian, tá perdendo. Ah, eu Tem que falei que ter- ia deixar ela ganhar. Não Amizade. vou ver, porque eu Eu sou tentei ver, mas- justa. Foi novamente, Tira, foi põe novamente. de Então. lado. Deixa eu embaralhar aqui pra tirar um negócio. Ok. Tô tentando Rapaz, ler, mas não tô Esse aí foi conseguindo. grande, hein? Papai do céu, mano. Não, eu acho que é uma pergunta Não, só. é duas perguntas. Acho não? que é uma só, meio que continuou, será? Então, Ó, e bora. o bordão? De quem era esse bordão? Ok. E aí, gente, como vocês estão? Eu sou Tananana, trazendo mais uma lição de Tananã. E na lição de hoje, eu vou citar o filme Já sei! Tananã. Já sei. Pode Filme falar. Mari Borges. Certíssima! Volta! Esse povo lembra Filme de tudo, é porque viu? Mari... Acabou já? Deu alguma Mari chance? Acabou? sempre citava um filme... Bora lá. A última. Vamos fazer uma Uma revanche. que quem ganhar, ganhou. Isso. Vale Quem três. ganhar, vale 3. Agora quem vai tirar é a Eu gente. acho Você isso vai uma essa. calúnia, porque eu ganhei 2, vocês estão desmerecendo meus pontos. Ah, não, eu tô achando você Eita, muito chorona hoje. Foi. Você Bonitão. Tá. E aí? Desde a Ó, quem primeira souber... gravação. Peraí. Quem souber primeiro bate na mesa. É, tá. Pronto. Mão na Bota orelha, a mão na orelha, mão agora. na orelha. Desde a primeira gravação, tínhamos os dias de Maná separados por pessoa. V ou falso. Misericórdia. A mesa tem que ficar, Ana, pros outros tem que ficar pras outras temporadas. Vê ou falso? É, verdadeiro ou Falso. falso? Errou, Falso. pai, errou. Não tinha Eu os tava dias lá. separados. separados. Yuri? Não, por quê? Porque a gente... Primeira geração, Não eu tava tinha lá. dia separado, sabe por quê? Porque gravava Tinha. um atrás do outro. Não. Então não tinha como falar que fulano foi Tinha. sábado, fulano Tinha, era sim. terça. Eu tava lá. Ei. Terça e quinta era eu. Terça e quinta era eu. A Não resposta tinha de Ana geração. está exata! Exata! Desde a primeira Era um atrás do gravação, outro. tínhamos os dias da semana separados por pessoas. Ah, não. Por Eu É acertei. certo, tá errada! Oh, Ian ganhou! Eu tava lá. Lá, oi! Vai, Era vai. terça e quinta, Gente, eu eu lembro era, disso. eu era vai, da vai, geração que não tinha Não, dia acabou, fixo. acabou. Era um atrás do outro. Você é nova geração, Ana.
Ai, que Ian triste. ganhou, aê. Não, ganhou não. Viva homens, viva Empatou. homens. Por quê? Porque eu ganhei 2 e aí ele acertou uma só que valia por 2. Mas Tá o empatado. 1 valia Quanto por que 3. fez? Eu Tá bom. falei, Não, valia por 3. valia por 2. Não aceito, não aceito. Mas bora lá, pessoal, né? Vocês viram, né? Você é o cara mais centrado da conversa. É. Eu sou logo assim, bora na direção. O que é que você tem pra hoje aí pra gente, bonitão? A gente vai contar um pouquinho sobre a história de Daniel, né? Daniel. E aí, Daniel teve um sonho. Esse sonho Ok. deixou Daniel muito assustado. Daniel teve um sonho do chifre pequeno, né? Mas a gente quer saber um pouquinho sobre profecia, né? Porque profecia muitas vezes nos dá medo. Mas profecia dá esperança, porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos traz segurança. E o que vocês, né, têm para nos dizer sobre profecia? O que ela significa na nossa vida? Eu acredito que profecia, ela nos dá clareza. Porque muitas vezes nós não nos sentimos perdidos ao que vai acontecer. Então, sempre quando um profeta falava, ele queria mostrar qual era o caminho que iria acontecer no futuro, né? Então, nesse caso em específico de Daniel, ele queria nos preparar para um momento muito importante no universo, né? Que era a restauração do santuário, né? A passagem do santo para o santíssimo. Então, nesse momento, nesse exato momento da história, a gente tem essa mudança e Daniel, tantos anos antes, já estava informando do que iria acontecer, né? Que é a profecia da 2.300 tardes e manhãs, que a gente sabe que foram anos, porque foi feito um estudo, né? Então, o ponto é trazer esperança de que existe salvação e de que essa salvação estava sendo preparada desde os primórdios do mundo. Então, a profecia, para mim, é essa representação de esperança, de um futuro bom, porque estamos confiando na pessoa certa. Sim. Muito bom. Na pessoa certa, gostei. A verdade é que o capítulo 8 conta a visão sobre um carneiro e um bode. Daniel teve essa visão no ano 3º do reinado de Belsazar. E as coisas que ele viu em Daniel 8, no capítulo 8, na verdade, foram muito aterrorizantes para ele. Coisas muito terríveis. E aí ele ficou muito mal. E aí no capítulo 9 ele vai orar. E durante essa oração aparece alguém. Você sabe quem foi? Alguém lembra? Um anjo chamado Gabriel. Verdade. Tem um Verdade. texto da Tia White que eu queria ler para vocês. Tá lá no Desejado. Obviamente o contexto é outro. Mas ela fala que foi Gabriel, o anjo que ocupa a posição imediata ao Filho de Deus, que veio com a divina mensagem a Daniel. Em outra parte, ela diz que esse anjo Gabriel, ele veio para poder substituir o lugar de quem? De Lúcifer. De Lúcifer. Enfim, as aparições de Gabriel na Bíblia são aparições muito importantes. Ele apareceu, por exemplo, para avisar o nascimento de quem? Maria. De Jesus. Nascimento de Jesus. Enfim, existem coisas muito importantes acontecendo aqui em Daniel 8 e em Daniel 9. E do fundo do meu coração, o conselho que eu dou a vocês e a você que nos assiste também, é que estudem com clareza, estudem dedicando tempo, com cuidado, Daniel capítulo 8 e a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Isso vai nos ajudar a entender mais sobre juízo. Agora, falando sobre juízo, quantos de vocês aqui, estudando ou ouvindo falar sobre juízo, nunca ficaram com medo? Não tem como não ficar, não né? tem. Você bate um desespero. Traz uma atenção, o assunto é tenso, porque juízo, eu Pesado, imagino né? um tribunal, né? Uma pessoa sendo culpada e um advogado, na minha cabeça vem isso. E eu acho que Então é uma sensação de Aquela tensão. roupa do juiz, né? Isso. E o que mais dá medo, eu acho que quando a gente não tem esse conhecimento todo, é a condenação. Porque o juiz, ele vai trazer uma condenação. Justo, a condenação traz medo. Quando eu era menor, isso eu falo menor, 12, 13 anos, eu achava que seria Ontem, assim. né? Ano passado. Eu achava que eu estaria lá, Jesus voltou, tava sendo perseguido, tal, Jesus voltou, aí eu ia ficar feliz. Aí do nada, eu ia voar para um local lá, que aí ia aparecer um telão gigante, e aí ia mostrar todos os meus erros, toda a minha vida para todo mundo que tava no lugar, e Jesus ia me julgar ali na frente de todo mundo, e todo mundo ia ficar assim... Você fez isso tudo em olha um o que único. você fez. Isso é bíblico ou não é? Não. Eu posso falar uma coisa? Você permite? Se Pode você falar. Tá certo. O livro de Juízes nos ajuda a entender um pouquinho melhor isso. Biblicamente, nós sistematizamos o juízo em 3 fases. Investigativo, o juízo de comprovação e o juízo de execução. As 2.300 tardes de manhã dão uma clareza a respeito do juízo. Só que, biblicamente, quando nós olhamos para o conceito de juízo, isso não deveria nos causar medo. Porque o juízo na Bíblia
por vezes tem intenção de livrar. Vocês querem uma prova? Em Juízes capítulo 2, quando a Bíblia vai falar a respeito dos homens e mulheres também, porque tivemos Débora, né? Dos homens, das pessoas que foram levantadas e tiveram a função de juízes no povo, líderes do povo, a Bíblia diz que o papel deles era livrar o povo das mãos daqueles que os pilharam. Então, biblicamente, quando nós olhamos para juízo, nós olhamos também para libertação, para livrar. Então, o juízo de Deus para conosco, muito longe de querer ou estar ansioso por nos condenar, é um juízo ansioso por nos livrar e nos libertar dos nossos pecados. Eu acho que essa ideia, eu acredito que não traz somente no livro de Daniel. Eu acho que é toda a Bíblia. Desde Gênesis até Apocalipse, a única intenção verdadeira, a gente viu da história, né, do povo de Israel, Jeremias, Daniel, foram várias pessoas que a gente veio trazendo durante a lição, e a intenção do Senhor em cada momento era justamente libertar o povo, fazê-los reconhecer que a dependência para com Deus é a melhor escolha. Então, confiar nele. Ele sabe de tudo, ele está à frente de tudo, ele está à frente do tempo, ele está à frente das coisas. Então, essa confiança, essa dependência de Deus era a única coisa que ele queria daquele povo. E por isso que ele apresentava as profecias, para que eles confiassem cada vez mais. Isso me lembrou de uma coisa interessante. Vocês acham o livro de Daniel difícil de entender, o livro de Daniel? Algumas vezes. Sim, Eu vou ensinar um complexo. macete para vocês, que vocês vão entender a ideia do livro e nunca mais sair da cabeça de vocês. Isso eu aprendi com o pastor Diego Barros. Valeu, pastor Diego Barros. Presta atenção, pega aí sua Bíblia agora, pegue sua Bíblia. Daniel, abra sua Bíblia, Daniel capítulo 1. Bora lá. Abre aí, Daniel 1. Vou abrir agora. Abre o aplicativo aí. Perceba, Daniel capítulo 1, tudo certo contigo? Daniel 1. Presta atenção aqui comigo. Daniel 1, verso 1 diz: No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Capítulo 2, verso 1 agora. No 2º ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Presta atenção. Capítulo 3, verso 1 agora. O rei Nabucodonosor. Capítulo 4, verso 1. O rei Nabucodonosor. Capítulo 5, verso 1. O rei Belsazar. Capítulo 6, verso 1. Pareceu bem a Dario, outro rei. Daniel 7, verso 1. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia. A gente vai continuar aqui. Todos os capítulos de Daniel se iniciam com Reis. com um rei. Capítulo 8, verso 1 diz que no ano 3º do reinado do rei. Belsazar. Capítulo 9, verso 1 diz que No primeiro no ano primeiro ano de Dario. Capítulo 10, verso 1. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia. Capítulo 11, verso 1. Mas Dario. eu no primeiro ano de... Dario. Isso quer dizer que durante a história do mundo o poder passou para a mão e pelas mãos de muitas pessoas, muitos reis. Muitos reis governaram, muitos reis tiveram poder, muitos reis tiveram controle. Mas a verdade é que depois dessa confusão toda, desse passa, recebe, capítulo 12, verso 1. Diz que nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. A promessa do livro de Daniel é que, por mais que o poder tenha passado por muitas pessoas, o poder findará nas mãos de Miguel. Nas mãos de Miguel. Nas mãos de Miguel. Uau, que lindo. A verdade é que o Senhor da história tem em suas mãos o controle da história. E é isso que a profecia de Daniel 8 me ensina, e é por isso que eu sinto esperança e conforto ao estudar Eu esses acho versos desse que capítulo. uma parte também que me emociona muito, inclusive tá grifado com a cor diferente na minha Bíblia, é 12:2, que fala que muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Mas a esperança que esse texto traz para quem perdeu alguém, para quem ainda sente a dor e muitas vezes se sente até perdido sem aquela pessoa, sem saber o que vai ser do futuro. E como a gente falou sobre profecia, a profecia é uma visão do futuro. Então, nesse momento, para você que está sentindo alguma dor no coração, uma tristeza por perder alguém que você amava muito, e você sente que não há mais felicidade, não há mais sentido na vida, saiba que tem um Deus que em todos os capítulos, em todos os livros da Bíblia, está falando que ama muito você e que tem uma história linda que ele quer construir com você. Então, nesse momento, acredite que ele está cuidando do seu coraçãozinho. E ele está cuidando dessa pessoa que você perdeu. E um dia,
muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Então acredite nessa promessa que o Senhor fez a você e descanse o seu coração. Saiba que Ele está contigo. Eu acho que todas as profecias que Deus ele deixou para a humanidade, para a gente na Bíblia, é uma forma de demonstrar amor. Porque ele tá querendo nos preparar para o que vai acontecer. Sim. Pra eternidade. Imagina se a gente não soubesse de nada e a gente tá aqui vivendo agora e do nada, pá, estourou perseguição, a gente tá sendo perseguido e tal. A gente não sabia de nada. Ah, estourou que agora o dia de adoração é o domingo. Muita gente iria acreditar que realmente o dia de adoração é o domingo. Mas a partir do momento que Deus ele guia pessoas para que tenham visões, para que possam mostrar pra gente o que fazer no futuro, o que vai acontecer de verdade, eu acho que é a maior prova de amor que pode ter junto com a morte de Cristo. Porque ele quer o nosso bem, ele quer que a gente seja salvo e ele quer que a gente não seja pego desprevenido. Ele quer que a gente se prepare para isso. Ele quer que a gente esteja firmado, quer que a gente não tenha medo. Por quê? Porque as profecias não é para você sentir medo. Ai, Jesus vai voltar, mas antes vai destruir tudo. Não, não vai. Ele vai te proteger. Você vai estar protegido. E só de saber isso, você já está protegido. Porque quando você sabe que Jesus vai voltar para te salvar e que vai ser um tempo de angústia difícil, você também sabe que Deus está com você, que nem ele teve em todas as vezes. Então as profecias são uma prova de amor. São conforto, muito né? grande. Aqui tem um texto de Billy Graham, não sei se tá falando o nome dele Billy certo. Graham. Isso. E ele Billy diz Graham. assim: eu li a última página da Bíblia e tudo vai terminar bem. Uau. Então eu acho que essa é a verdadeira esperança. As profecias não estão aqui para nos dar medo, nos apavorar ou para trazer na nossa mente que Deus ele quer nos destruir, porque Jesus ele veio do céu, deixou a sua glória, morreu por nós na cruz para nos salvar. Então, o objetivo de Jesus não é nos destruir, mas sim nos libertar, porque foi isso que ele planejou antes da fundação do mundo. Ele já estava pensando na gente, ele já estava pensando na nossa redenção. Então a gente tem que focar nisso, de que tudo vai terminar bem, porque Deus nos deu uma luz e a gente precisa estudar a luz, a sua palavra todos os dias para que a gente possa nos blindar, nos preparar para o grande dia da volta de Jesus, porque Amém. aí a gente vai viver o que Deus realmente nos fez, vai viver a eternidade, A vai viver a plenitude, alegria né? eterna. Uau. É isso mesmo, é entender e confiar. Eu acho que essa é a parte mais complicada, pelo menos pra mim. Eu tenho um perfil que ele gosta muito de detalhes, de saber tudo, de se organizar, de se preparar. Então, às vezes, confiar custa. É difícil, você sente, às vezes, que não é possível você entregar nas mãos de Deus determinadas Dependência coisas, dependência dele. Então, quando Deus nos dá tantas provas que consta na Bíblia de que Ele está cuidando de tudo, que Ele está no controle de tudo, isso alivia o meu coração. Isso faz com que eu me sinta leve por saber que após abençoar tantas vidas, Ele ainda se importa com a minha e faz questão de abençoar a minha também. Isso é muito incrível, saber que Deus ele tem planos incríveis para nossa vida. Verdade. E a gente precisa focar muito nisso. Os adolescentes precisam, né? Porque muita gente vive em uma vida tão frustrada. A gente tá vendo tantos acontecimentos ruins acontecer nesse mundo. E meio que a gente fica sem esperança. Mas quando a gente vai pra Bíblia, ao contrário do que muitas vezes a gente foi ensinado antigamente, de que quando a gente abre o Apocalipse é só destruição, medo e dor. Mas o mundo tá acontecendo isso. Mas quando você vai realmente pra Bíblia, você entende. Você tem entendimento, interpreta realmente como você deve vê a palavra do Senhor, você enxerga que não é destruição, não é tragédia, ódio, mas é salvação e esperança para uma vida melhor. Exatamente. E é isso que a gente precisa nos agarrar cada dia. Isso é interessante porque a lição tem uma marcação aqui, cara, na parte de quarta-feira. Vocês podem ver aí também. Abre isso a lição, Depois gente. de João 16:33. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham Paz. Paz. E depois, sim, Deus revelou o que está por vir para que tenhamos Paz. paz. A ideia é dizer que, por mais que o mundo pareça estar um caos, relembrar que o Senhor da história tem o controle da história Tudo. em suas mãos. Controle da história em suas mãos. E
um conselho, se você quer entender melhor o livro de Daniel, quer perceber como isso pode fazer a sua vida espiritual crescer, enfim, um conselho é que você estude o livro de Daniel junto com o livro de Apocalipse, porque eles se complementam. Uhum. E há um dos meus professores que diz que ele Detalhe, chamaria... Ian faz teologia. Ele chamaria o Apocalipse de o Evangelho do Cordeiro. O Evangelho do Cordeiro. Ao contrário de destruições, medo, trevas, as profecias nos revelam paz, clareza. E nos relembram que o Senhor da história tem em suas mãos o controle, De tudo. o controle da história, o controle de tudo. Apocalipse 21:4, essa frase que você leu aí, muito interessante, que eu li a última parte da Bíblia, a última página, e eu sei que tudo vai ficar bem. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, enfim, é para isso a profecia. Para saber que você não tá sozinho. Nos últimos dias eu me peguei pensando muito no quanto eu sou pecador e no quanto eu não mereço. E a conclusão que eu pude chegar e tomar é que Deus não desiste de mim. E o fato de que Deus não desiste de mim é grandioso e revela mais de quem Ele é do que de quem eu sou. Eu não sou nada. E Deus não desiste de mim, que sou nada. E essas coisas têm tomado muito meu coração. Entender que o Senhor cuida de mim, o Senhor cuida de você, o Senhor cuida de nós. A despeito de todas as dificuldades, a despeito dos grandes problemas, a despeito do poder ter passado nas mãos de muitas pessoas, o verdadeiro governante é Ele. Miguel se levantará. Miguel se levantará. Uau. Poderoso. Amei a lição dessa semana. Muito boa, né? Um tema que pra você poderia soar tenso, terminou com tudo vai ficar bem. Tenha Tudo vai paz. ficar bem. Essa é a Tenha nossa paz. esperança, A né? paz. Essa é a nossa esperança. Algum dos dois pode orar pra gente? Pá, Ímpar. brincadeira. Fechem seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, graças te damos pelo estudo de hoje. Aprendemos um pouco mais a respeito das profecias de Daniel. E obrigado porque o Senhor tem nas mãos o controle não só da história do mundo, mas das nossas histórias também. Obrigado que o Senhor tem nas mãos o controle do Manatim, daqueles adolescentes que nos assistem agora também. Obrigado porque o Senhor nos cuida e não desiste de nós. Que nós possamos sentir essa paz provinda do entendimento das profecias. Oramos tudo isso em nome de Cristo Jesus. Amém. E antes de nos despedir, queria falar pra você que ainda não assinou a sua lição da Escola Sabatina. Não perca tempo. Não Assina perca. logo. Por favor. Aqui, ó. Ian, você apoia a assinatura da Escola Sabatina? Não só apoia, né, pai? Como incentivo, por gentileza, se você ainda não fez, segue o conselho daquele menino bonito, daquele outro menino bonito também. Talvez, não sei se é a lição ali que tá te deixando mais bonito, cara, mas deve ser. Então, Provavelmente. brilho do Olha, Espírito gente, Santo, que coisa né? mais linda. Que coisa mais linda. Como é que você não tem isso na sua casa? Ó, se você quer aprender mais sobre as profecias de Daniel, aprender mais sobre a Bíblia, a lição, um ótimo guia pra gente aprender sobre isso. Viu? Verdade. E tá tendo também um clube literário pra Sim, quem novidade. Clube do livro? Clube do livro é minha coisa época não de tinha essas alta coisas. Pra sociedade. quem assinar aí, surpresa só pra quem assinar. Então não perca tempo, assina logo. Se inscreve aqui no canal, deixa o like, compartilha, né, pra mais pessoas. Qual é o seu Instagram? Iangama._. IAN se escreve IAN, normal. Certo. Eu sou Ana C.A. Malta. Ana C.A. de Carolina. Ana C.A. Malta. Pronto, então segue eles lá, segue também o Instagram do Maná. E é isso. Muito obrigado pela sua presença. Um Tchau, beijo tchau, pessoal. e tchau. Até o próximo episódio. Lari foi pra você.